Boa noite a todos vocês. Nesse momento vamos iniciar a aula aí de Apocalipse capítulo 2 e 3. E, para tanto, convido vocês aí a orar, né? Vamos lá falar com o Papai do Céu. Grande Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, nós queremos agradecer por teu amor, pela salvação que há em Jesus. Pedimos que o Senhor nos ilumine, nos encha com teu espírito e nos prepare para o seu reino. Quando o Senhor voltar, que nós estejamos prontos. Estamos aqui para estudar a tua palavra e pedimos a Deus que o Senhor nos batize com o teu espírito. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, queridos, vamos lá para a nossa aula aí de Apocalipse capítulo 2 e 3, né? Nós estudamos o capítulo 1. Quem não viu aí o vídeo do capítulo 1, é melhor você dar uma olhadinha lá. Já estamos no terceiro estudo, né? O primeiro nós temos sobre estrutura do livro do Apocalipse. E lá vamos nós aqui, né? No estudo número 3 dessa série aqui de Apocalipse, né? Espera aí que... Bora lá. Seguindo aí, né? Bem, nós falamos aí no último estudo de Apocalipse 1, que Apocalipse significa revelação, ou seja, Deus tem algo a nos revelar. Não é um livro oculto para ocultar, tudo mais, essas coisas, né? Mas por que Deus colocou em símbolos? Deus colocou em símbolos porque era um período de perseguição, eu falaria muito do Império Romano, e não podia deixar as coisas claras, mas Deus colocou em símbolos que era conhecido do povo cristão. Aquele que conhecia a Bíblia conseguia decifrar os símbolos, como você vê na tela aqui. Talvez você não saiba nada, eu nem sei se é coreano, se é japonês, esses tracinhos aí, mas eu não conheço nem você. Mas, por exemplo, se eu te mostrar um outro símbolo aqui, ó, do WhatsApp, você já sabe o que é. Então, entenda, para os cristãos, eles liam o Apocalipse como a gente leu esse símbolo do WhatsApp. Eles tinham conhecimento dos símbolos porque eles conheciam a Bíblia, né? Nós vimos que o livro foi escrito numa época bastante complexa de perseguição ali ao cristianismo, no ano 95, 96, né? E como Deus tinha muito a dizer de Roma, resolveu falar em símbolos conhecidos de seu povo. E só compreenderiam os símbolos apocalípticos aqueles que fossem servos de Deus. E quem era o servo de Deus? Aqueles que conhecem a palavra, né? Os servos de Deus são aqueles que leem a palavra, né? Logo, né, para a gente aí compreender o Apocalipse, é necessário ser antes um servo de Deus. E o que é ser um servo de Deus? Alguém que lê, ouve a palavra de Deus e se submete à vontade do Senhor. É o que ele fala em Apocalipse 1, verso 3. Né? Feliz é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica as palavras dessa profecia aqui, né? Vamos lá. Então, é uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, né? E os servos de Deus são esses aí. Nós estudamos a cena 1, né, de Cristo ali passeando entre os 7 candelabros, né, e com 7 estrelas nas mãos. Nós vimos isso aí no último estudo. E estamos seguindo a linha de Kenneth Trend, embora eu goste mais da subdivisão apocalíptica de John Pauline, né? Mas nós estamos usando a visão mais aceita na atual conjuntura, que é a de Kenneth Strand, de 8 visões, né? A de John Pauline tem 7 visões. Então, nós estudamos a cena de introdução vitoriosa, o cenário do templo ali, né? E agora nós vamos estudar Apocalipse 1, 2 e 3, né? Que já trata ali mais das 7 igrejas, que eram representadas na primeira visão pelos 7 candelabros, né? Então, da visão agora, nós vimos aí o que está em amarelinho, né? Está em laranja aí, né? E o que está em azul é o que a gente vai ver agora, né? Então, já estamos... hoje a gente termina a primeira sessão ali de Apocalipse, né? A primeira cena de Apocalipse, a primeira visão de Apocalipse, né? E nós vamos dar, então, a descrição profética básica aí da história. Bem, como nós vimos,
quando ele diz revelação de Jesus Cristo, há duas possibilidades. Há uma possibilidade de Cristo ser o revelador, ou seja, ele revelar o conteúdo, e ele o é, embora a revelação é do Pai sobre ele, o Pai deu para ele e ele entregou para o seu anjo para entregar para o seu servo. Então, à medida que a revelação passou pela mão dele, a revelação passa a ser também revelada por Cristo. Então, ele é o revelador da visão. Mas o que é mais importante na abordagem que nós estamos passando é que o conteúdo do livro é que revela Jesus. Então, quando fala revelação de Jesus Cristo, o ponto principal, nevrálgico aqui, não é de que Cristo esteja revelando, mas é de que a revelação esteja sendo feita sobre ele, sobre os seus passos no plano, no processo de salvação da alma humana. Neste caminho, o livro de Apocalipse está sendo entendido como uma continuação dos evangelhos. O evangelho Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João revela a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, e o Apocalipse seria uma continuação do evangelho, como se o profeta estivesse continuando o processo do evangelho, né? Só que agora mostrando o que Cristo está fazendo no céu, né? Tem alguém que está com o áudio aberto e ou tem alguém fazendo pergunta? Ah, tá. Mutei aqui. Não deu para mutear porque ele não abriu o áudio ainda, né? Pronto. Então vamos lá, prosseguir aí, né? Desculpa, pastor, foi eu. Fique na paz, querido. Vamos lá. Nós vimos, né, no primeiro estudo, que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, aquele que pratica as palavras dessa profecia. Uma coisa eu quero chamar a atenção de vocês agora para a gente continuar no segundo estudo. Bem-aventurado o que pratica. Bem, pratica o quê? As palavras dessa profecia. Então, no Apocalipse, no livro de Apocalipse, nós podemos encontrar, então, questões devocionais, questões da vida espiritual prática. Porque se é feliz aquele que pratica as palavras dessa profecia, então nessa profecia tem que ter orientações para a vida espiritual desse crente, para que o crente possa praticar, para que ele possa viver. Então, eu parei para observar no Apocalipse quais são as ordens de Deus para o Apocalipse, ou qual é a característica do povo de Deus no Apocalipse. Então, nós verificamos estas seguintes questões, tá? Apocalipse, ele diz, lembra-te de onde caíste e te arrependa. Então, essa é uma coisa que a gente tem que obedecer. Lembrar onde nós caímos, onde nós falhamos, onde nós pisamos na bola, e se arrependa, ainda em tempo. Ouvir o Espírito, e o Espírito ele vai dizer assim, se você vencer, vai comer da árvore da vida. Então, uma ordem para nós vencermos, sermos vencedores. Em Apocalipse 2:10, ele fala, ser fiel até a morte. É outra ordem que a gente encontra para a igreja no livro de Apocalipse. Ouça novamente o que o Espírito diz. Se você vencer, não vai sofrer o dano da segunda morte. Mais uma vez, um incentivo para vencer. Arrependa-te. É outro repetido aqui já, né? Em Apocalipse 2:5, agora em Apocalipse 2:16. Ouça novamente o que o Espírito diz. Vença. E aquele que vencer vai receber o maná, tudo mais. Conserva o que tens. Então, o crescimento espiritual que você teve, Deus está incentivando a você não perder, a você mantê-lo, né? Seja vigilante e fortaleça os fracos. Interessante, né? A questão de vigiar espiritualmente, né? Não é só orar, mas também vigiar. E fortalecer aqueles que estão fracos, né? Animar aqueles que estão caídos, ao invés de acusar, né? Aqueles que estão em pecado e tudo mais. Lembra do que aprendeste e guarda-o, arrependendo-te. Então, de novo, uma exortação ao arrependimento, né? Bastante repetitiva aí, né? E é aquilo que a gente aprendeu para colocar em prática. Conserva o que tens, mais uma vez aqui repetindo o conselho para conservarmos aqui o grau espiritual que nós alcançamos. Outra coisa aqui que ele vai falar,
que compre ouro refinado no fogo e vestiduras brancas e colírio. A gente vai ver isso mais no final, porque isso aqui é meio que simbólico, né? Mas é uma ordem também para a igreja. Sê zeloso e arrependa-te. De novo, pedindo de arrependimento, né? Seja zeloso, aí seja dedicado na obra do Senhor. Toma o livrinho e devora-o, né? Isso aqui é um convite a estudar o livro de Daniel, né? Profetizes a povo, nações, línguas e reis, né? A questão aí da gente levar a explicação da palavra de Deus para todo mundo, né? Manda vencer, né? E ensina que nós venceremos pelo sangue do Cordeiro. Então veja que os méritos não são nossos, mas através do poder que vem de Cristo. Uma ordem para guardar os mandamentos, né? E ter o testemunho de Jesus, né? Na realidade é uma característica do povo de Deus aí, né? Na fronte tem o nome de Jesus e do Pai. Isso aí se refere ao caráter de Deus. O caráter de Cristo precisa refletir em seu povo. Não se maculam com mulheres, são virgens, segue o Cordeiro onde ele vai. Então, olha que coisa interessante. Não está aí ser contaminado aí, né, com as doutrinas impuras aí, né? Não ter mentira na boca em relação a isso, né? E seguir a Cristo onde quer que ele vá, né? Imitar aí, ser cristão é isso, né? É um pequeno Cristo, é imitar a Cristo, né? Pregar o evangelho ao mundo aí, né? Apocalipse 14:6 aí, do anjo que voa pelo céu. Temer a Deus, glorificar e adorar a Deus, né? São outras ordens aí que Deus dá, né? Não fazer parte da Babilônia e não beber do vinho da sua prostituição. Não adorar a besta, não ter o seu nome e nem a sua marca. Guardar os mandamentos e a fé de Jesus. Chamar o povo de Deus a sair da Babilônia, é uma ordem, nós teremos que pregar isso, né? Chamando o povo de Deus a sair da Babilônia. Exultar porque Deus julgou a Babilônia, né? Louvar a Deus. Aceitar o convite para as bodas do Cordeiro, né? Crer em Cristo Jesus como Salvador. Fazer a justiça, né? Então, queridos, a gente tem assim, né? Também aqui um outro convite, que né, é Cristo chamando vem, né? O Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede tome de graça da água da vida. Já foi resumido ali, né? A aceitar o convite da salvação. E também uma outra ordem de não acrescentar e nem tirar nada do livro, né? Enfim, em suma, né, em resumo, é assim, eu sintetizei todos esses pensamentos. O Apocalipse está dizendo para a gente lembrar onde cair e se arrepender, ser fiel e vencer pelo sangue de Jesus, conservar aquilo que aprendemos e vigiarmos, fortalecer aquelas pessoas que estão fracas e estudar o livro de Daniel, ter o caráter de Cristo, profetizar e pregar o evangelho, temer, glorificar, adorar a Deus, rejeitando a besta, o seu nome, sua imagem, sua marca, aceitar a salvação e fazer a justiça, preservar a verdade, não se sujar com as doutrinas, né, babilônicas, para não ter mentira na boca, né, e guardar a lei, a fé e o testemunho de Jesus, né? Eu não sei se ficou claro aí, mas é um monte de orientações aí, né, que o texto tem passado para nós aí, né? E isso é uma bênção para a vida de cada um de nós aí, essas práticas. Então, agora a gente pode começar a olhar o livro do Apocalipse também como um livro devocional, um livro que nos motiva à prática da comunhão, do arrependimento, da oração, da obediência, né? Da consagração. Outra coisa que é bem interessante correlaciona-se com Daniel capítulo 8, né? Daniel 8, do 11 a 14, tem lá o texto lá dizendo, né? Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, né? O lugar do seu santuário foi deitado abaixo, o exército foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. E o que fez? Prosperou. Depois, ouvi um santo que falava e disse a outro santo, né?
Até quando durará a visão do sacrifício diário, da transgressão assoladora, visão na qual será entregue o exército a fim de serem pisados. E ele me diz, até 2.300 manhãs, e o santuário será purificado. Nota-se aqui a palavra sacrifício diário, né? Segura um pouco aqui, eu preciso falar. Ô, Adassa! Perdoe-me, queridos, é que a minha filha estava ouvindo som alto lá na sala e está atrapalhando aqui. Essa palavra sacrifício diário em Daniel, ela não tem no original. Ela não tem no original, tá? Então a gente tira ela do texto. E ao tirarmos ela do texto, o texto fica destacado o diário, o diário, o diário. Falando que o papado ali, né, em Daniel 8, que a gente já estudou, o papado ali, o chifre pequeno, ele tiraria o diário, né? Seria entregue para ele o exército de Deus também com o diário, né? E os anjos conversam ali sobre a visão do diário. O que é esse negócio do diário? A palavra diário ali no hebraico é a palavra tamid. E ela significa algo que continua, que é diário, que é algo constante, né? E essa palavra, ela é empregada para descrever, para falar do serviço que era feito diariamente, o sacerdote entrando no compartimento santo ali do santuário, diariamente. Então, quando fala que o papado tiraria o diário, seria a intercessão de Cristo quando ele ascendeu até o ano de 1844. Esse era o Tamid. É quando Cristo entrava lá no santuário e fazia aquele papel. Então, o papado trabalharia para mexer com a intercessão de Cristo no santuário celestial. E ele fez isso, né? Trouxe a intercessão para a terra através dos padres, através das imagens, através dos confessionários, através das indulgências. Então, ele trouxe o Tamid, a intercessão de Cristo, que oferecia perdão dos pecados, eles burlaram o sistema lá, o trabalho celestial de Cristo, fazendo uma falsa intercessão aqui na Terra. Então, isso é importante para a gente prestar atenção. Vamos lá. Apocalipse 1 a 8, ele está falando do Tamid. E isso essa explicação está tirada aqui do livro lá, a Darkon, lá, o volume 6, ok? Volume 6 ou volume 7, sei lá. E eles vão falar sobre isso, sobre que Apocalipse de 1 até o 8 é o Tamid. Então, se Apocalipse de 1 até o 8 é o Tamid, e o papado tiraria o Tamid, é interessante que nós estudemos Apocalipse de 1 a 8 para saber o que necessita ser restaurado na nossa mente e na mente do povo. Vamos lá dar uma olhadinha para ver essa comparação que ele faz lá do Tamid. Cenas, desse lado aqui, vamos colocar as cenas de Apocalipse de 1 até o 8, e desse lado aqui nós vamos colocar o Tamid, tirado lá da Mishnah. Vamos lá. Então, a cena 1 é Cristo e as 7 lâmpadas. No Tamid judaico lá, né, o sacerdote ele limpava o candelabro. Olha que coisa interessante. Em Apocalipse 1 a 8, a gente vê que a porta do céu foi aberta a João. E o que é interessante, que no Tamid tinha a abertura da grande porta. No Apocalipse, ele fala sobre o cordeiro imolado. No Tamid também tinha um cordeiro imolado. Nas cenas de Apocalipse, a gente vê as almas clamando à base do altar, como o sangue de Abel. Já no Tamid, a gente vê o sangue derramado à base do altar de bronze. Em Apocalipse,
nós vemos o anjo com incenso e incensário de ouro. E no Tamide tinha um incenso oferecido no altar de ouro. Havia um silêncio no céu, ali em Apocalipse capítulo 8, verso 1. Houve um silêncio no céu. E no Tamide também tinha pausa no cântico. A gente tem lá o toque das trombetas, que aponta o último período de julgamento, em Apocalipse 1 a 8. E aí você vê o toque da trombeta para sinalizar a conclusão do sacrifício, né? Então você percebe que Apocalipse 1 a 8 é o Tamide. Exatamente o mesmo Tamide que o papado vai procurar obliterar, que era, procurou obliterar e obliterou, né? Durante seu trabalho. Então, Daniel 8, de 11 a 14, prenuncia que o papado trabalharia para que o ministério de Cristo, na primeira parte do santuário, o Tamide, fosse obliterado, e que ele teria sucesso em fazê-lo. E foi desse jeito, porque Cristo sobe ao céu, e aí o papado inventa toda aquela coisa, e o povo, ao invés de se dirigir a Cristo, começava a se dirigir ao padre, ao confessionário, comprar indulgências, orar imagens para pedido de perdão, e não ia exatamente na fonte. Isso aqui nos leva a um compromisso, né, da missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é enaltecer a Cristo e sua intercessão no santuário celestial. Porque até 2013 tardes de manhã o santuário seria purificado. Qual é essa ideia? Acabaria esse trabalho, ou seja, nós começaríamos a apontar para o trabalho que é feito no santuário, né? O Tamide, que foi lançado por terra, como é que foi? Cristo e as lâmpadas, a porta do céu aberta a João, o cordeiro imolado, almas clamando à base do altar com o sangue de Abel, incenso e incensário de ouro, o silêncio no céu, o toque das trombetas. Como é que o papado jogou isso por terra? Percebe aí a hóstia com o símbolo, o Ri e o Ro, né? Que é as iniciais de Christos, mas também é de católica romana, né? E a hóstia aí representando o sol, né? Entrando no cálice, tem toda uma história aí por detrás do paganismo, né? O confessionário, né? E essa hóstia também, eles falam da doutrina da transubstanciação. Quando você põe a hóstia na boca, ela se transforma na carne de Cristo, né? Nós vemos aí também que os pioneiros disseram o seguinte, ó, não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe, né? Então esse é o pensamento católico aí, né? Essa frase é de São Cipriano, né? Como se a salvação dependesse da igreja e não de Cristo. As imagens, né? Também as indulgências, missa aí de sétimo dia, mais no Brasil aqui essa missa de sétimo dia, né? Para encomendar a alma que morreu. Os incensários, né? Também aí no lugar do incenso, aí é o número 5, eles também usam incensários, né? Aqui na Terra. Então, queridos, essa questão aí de Cristo lá na visão, das vestes talares e os 7 castiçais, no santuário que Deus mandou Moisés construir, os sacerdotes eles entravam diariamente no compartimento santo, onde estava o castiçal com 7 lâmpadas. E era esse o trabalho que ele fazia, né? E como nós vimos, no Tamide, o sacerdote limpava e alimentava as 7 lâmpadas com azeite. Então, vamos segurar aqui um pouquinho aqui. No Tamide, ele limpava o candelabro e ele também untava ali, enchia de óleo, né? Alimentava com o azeite sagrado os castiçais. O que isso representa? Representa que o Tamide, a intercessão que Cristo estava fazendo, que o papado quis tirar, é o trabalho de Cristo para purificar a igreja e batizar ela com o Espírito Santo. Então, à medida que nós vamos a Cristo orando, pedindo a Deus e tudo mais, confessamos nossos pecados, Cristo limpa a vida da gente e nos batiza com o Espírito Santo. Vamos recebendo a chuva temporã. Então, veja quão é importante exaltar a Cristo nos nossos púlpitos, nos nossos estudos, na nossa família, né? Nas nossas igrejas.
porque é dessa maneira que nós somos limpos, temos o coração limpo e vamos sendo transformados, né? Se é assim, né? E os castiçais e as estrelas representam a igreja e seus líderes, e Apocalipse 1 até 3, né? Demonstra o processo de Cristo. Apocalipse 1 a 3 demonstra o processo de Cristo ao longo da história, alimentando e purificando a igreja, né? Então, é esse processo de Cristo trabalhando e purificando a igreja, o papado também oblitera, uma vez que ele joga o Tamide por terra. Cristo, após subir ao céu, intercede pela igreja, perdoando os seus pecados, e lhe concede ali o Espírito Santo, o que faz com que eles andem na verdade, sejam fortalecidos na fé, e dessa maneira eles iluminam o mundo, né? Assim eles passam a ser o castiçal, né? Aquele que ilumina o mundo com a luz da palavra. Em Apocalipse 1, verso 19, ele diz assim: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que hão de acontecer depois dessa. Então, Apocalipse não tem só um aspecto do presente lá, mas também para o futuro, que se refere a nós. Assim, essa parte hão de ser, né, se refere ao futuro, de modo que as 7 igrejas, elas também representam 7 períodos na história da igreja cristã. Vamos lá para a gente entender aí. A carta de Cristo às igrejas tem elogios locais ou repreensões às igrejas. Dá uma olhada aí. O aspecto futurístico da profecia, vemos que as 7 igrejas apontam toda a história da igreja cristã. Vamos lá. Na igreja de Éfeso, a gente vai ver o começo da igreja cristã, da época dos apóstolos ali, de Cristo para frente. Na época de Esmirna, nós vamos ver os cristãos sendo perseguidos. É a igreja dos apóstolos sendo perseguida. A época de Pérgamo, ela vai representar a igreja que apostatou. A época de Tiatira, a igreja morta na apostasia. A igreja de Sardes já é o despontar aí da igreja protestante, né? Aquele pequeno povo que fez uma diferença. A igreja Filadélfia já é o remanescente no meio da confusão aí, né? E aí, então, nós vemos a monidão da igreja atual por meio da igreja de Laodiceia. Então, as 7 igrejas, elas, além de falar dos 7 períodos, das 7 igrejas ali literais que tinha ali na Ásia, ela também está apontando para o futuro. Nessa subdivisão, a gente vai ver, então, elogios e repreensões. Para a igreja de Éfeso, nós vamos ver que o elogio é trabalho árduo e perseverança, mas tem uma repreensão, ela abandonou o primeiro amor. Na igreja de Esmirna, ela sofria perseguição e pobreza, mas não tem repreensão para ela. Pérgamo, a elogio é que elas mantêm a fé, mas a repreensão é que elas transigem com o mal. Tiatira, o elogio é que tem amor, fé e serviço, mas a repreensão é imoralidade, idolatria e tolerância ao mal. Na igreja de Sardes, o elogio é que ela é eficiente, mas a repreensão é que falta de vigilância, né? Filadélfia é a fidelidade deles e não tem repreensão. E Laodiceia, que é o nosso período, ele não tem elogio, só tem a repreensão, que ela é morna, né? E orgulhosa aí em si. É importante apontar agora para Apocalipse 12, a mulher vestida de sol. A mulher vestida de sol, ela tem 12 estrelas na cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Ela está vestida de sol e ela tem a lua debaixo dos seus pés. Eu já vi algumas explicações, tá? Dizendo que a lua representa a lei, né? E fala da lei cerimonial por causa das festas das luas, da lua nova. Eu, particularmente, não comungo desse pensamento, tá? É um pensamento mais famoso do que mais conhecido do que o pensamento que eu vou apresentar para vocês, né? Porque na realidade eu vejo esse pensamento diferente, tá? Como é que eu enxergo essas coisas, tá? Mas é um pensamento particular, vocês verificam. Eu acho que essa lua é uma representação também da igreja.
É assim, ó. A mulher representa a igreja, a coroa de 12 estrelas representa a igreja e a lua representa a igreja. Tá? Tá, Éder, por que você pensa isso? Primeiro, primeiro que casou aí, né? Fechou tudo num simbolismo só. Segundo, a lua, ela é um luzeiro. Se você olhar em Gênesis, ele colocou ela como luzeiro para governar a noite e o sol para governar no dia. Quando você vai em Salmo 84, acho que é 84, 11, 89, 11, eu não sei. Acho que é 84. Diz que Deus é sol e escudo. Então, quando Cristo diz, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo que ele é o sol. Porque ele tem luz própria, sua justiça. E tem texto dizendo que ele é o sol. A igreja, então, quando é chamada de luz do mundo pelo próprio Jesus, não pode ser o sol. Ela tem que ser a lua, que vai brilhar no meio das trevas. E o que é interessante, enquanto o sol tem luz própria, que é uma representação de Cristo, a igreja não tem luz própria, que ela é representada pela lua. Ela só brilha para o mundo se ela estiver refletindo a luz de Cristo Jesus, que é o sol. Deu para vocês entenderem a comparação? Assim, na minha visão, o que Apocalipse está dizendo ali em Apocalipse 12, a gente vai estudar lá em Apocalipse 12, depois isso aí, que a lua é a igreja. Mas deixa para Apocalipse 12 para a gente não fazer spoiler, né? Não estragar aí. Então, para mim, ela é a igreja. Tem outras evidências? Tem. O livro Com o Portor Evangelista, ele cita Cantares como símbolo da igreja. Mas vamos no próprio Cantares mesmo. Você vai ver que aponta... É muito interessante esse aspecto. Dá uma olhada lá em Cantares, capítulo 6. Cantares 6, verso 10. Cantares é uma relação literal entre um homem e uma mulher, tá? Então nós vemos ali o amor erótico de Salomão e Sulamita, tá? É literal isso aí. No entanto, os casamentos, eles são um símbolo da união de Cristo com a igreja, tá? Você vai ver isso em Isaías 54, verso 5 e 6. Você vai ver em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, quando Paulo fala, eu quero apresentar vocês como uma virgem ao noivo, a saber, Cristo. Você vai ver a relação em Efésios 5 sobre o marido e a mulher. E ele fala que o marido é a cabeça que representa Cristo e a mulher é a igreja, né, que é representada pelo corpo. Então, você vai ver que essa relação também de Salomão cabe também do relacionamento entre Cristo e a igreja. E no 6, verso 10, olha só o que ele diz lá. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Olha que coisa interessante. A alva, gente, é uma das estrelas, que na realidade é Júpiter, né, que aparece de manhã, né? É uma das estrelas do céu, que aparece com uma luminosidade muito grande, né? Não sei se é Júpiter ou Saturno, sei lá, qualquer. É um desses planetas aí. Então, como a alva do dia, aquela estrela mais brilhante, a primeira que aparece, olha o que diz mais. Formosa como a lua. Ele diz que a sua mulher é formosa como a lua. Ó, primeiro ele comparou com a estrela, a alva. Depois ele comparou com a lua. E ele diz, pura como o sol. Opa! Formidável como exército com bandeiras. Salomão compara a sua mulher e parece que a descrição é aquela usada em Apocalipse. Porque veio com estrela, vem com lua e vem com sol. Apontando para a sua mulher. E se a gente pegar esse relacionamento de Salomão, esse casamento de Salomão, ele como Deus e a mulher, a esposa dele, como a igreja, a gente vai ver então aqui a igreja sendo comparada com a lua, tá? Mas, Éder, por que você está fazendo todo esse carnaval?
é porque tem um negócio interessante aí. Faz muito sentido, tá? Eu já tinha visto isso aqui na Bíblia, mas eu nunca tinha parado para criar um estudo disso. Eu acho que você não vai ver isso aqui em outro lugar, não. Eu acho que é a primeira vez que você vai ver isso aqui. Eu acho. Talvez tenha, talvez esteja errado, mas vamos lá. Vamos ver se Deus deu uma revelaçãozinha para nós aí. Queridos, aqui temos as fases da Lua, tá? A Lua nova, quando só uma coisinha bem pequena assim, né, aparece de luminosidade nela, ou quase nada. A Lua crescente, a Lua cheia, a Lua minguante, a Lua nova de novo, a Lua crescente de novo e a Lua cheia. Bem, se Apocalipse de 1 a 7 está falando da história da igreja, e Apocalipse 12 compara a igreja com a Lua, eu fiquei pensando, rapaz, será que as fases da Lua têm alguma coisa a ver com a igreja? Com a história da igreja? E, queridos, eu creio que sim. Vamos lá. Vamos lá para a gente prosseguir aqui. Nós temos aqui, na posição de lua nova, Éfeso. E assim como nós temos uma lua nova, nós temos uma igreja nova. E essa igreja, ela tem uma ascensão para a igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna, ela está na posição da lua crescente. E era a igreja que estava na posição crescente mesmo. E essa igreja acaba crescendo e chega a ser uma igreja cheia, de lua cheia. E ela está na posição de lua cheia. E é nessa posição de lua cheia que chega o fracasso da igreja. Porque quando a igreja cresce demais, fica difícil dos líderes administrarem e começa a entrar umas coisas estranhas. E essas coisas estranhas vai fazendo com que a igreja mesmo, de fato, comece a diminuir. Né? Então vem aqui a igreja de Tiatira, que é a igreja minguante, e essa diminuição mesmo leva o povo lá para baixo, chega na igreja de Sardes. Então passa pelo período ali que o catolicismo domina, né? E isso mata a igreja de novo tem que recomeçar. Reforma protestante, gente, aqui na igreja de Sardes. De novo, uma igreja nova nascendo. E aí, a igreja que vai estar em crescimento é a igreja de Filadélfia. E chega novamente ao período de Laodiceia. De novo, a igreja está grande e vai sofrer um processo de apostasia, como aconteceu em Pérgamo. Eu não sei se vocês entenderam aqui, né? Esse crescimento da Lua, esse movimento da Lua, ele parece o processo histórico da igreja, o alto e baixo da igreja. Deu para vocês entenderem isso aí? Olha só que coisa interessante. Eu coloquei em amarelo duas igrejas ali. Esmirna e Pérgamo. Esmirna e Pérgamo. O que é curioso, que Esmirna e Pérgamo são duas igrejas que estão na lua crescente, tá vendo? São duas igrejas que estão na lua crescente. E são as duas igrejas que não recebem crítica. Olha só a coisa interessante. São duas igrejas que não recebem crítica. E são as igrejas que estão em crescimento. Esmirna e Filadélfia, né? Exatamente. Esmirna e Filadélfia. Isso aí, Esmirna e Filadélfia. Falei outra coisa? Falei errado aí? Esmirna e Filadélfia. Isso é legal demais. Porque foi as duas igrejas que sofreram pressão na pressão popular. A igreja de Esmirna, perseguição dos judeus e dos romanos. E a Filadélfia foi aquela que sofreu o baque da perseguição. E aí todo aquele povo que
tinha todo aquele povo que tinha apostatado, se voltou contra eles. Você vê a história do Adventismo contando eles dos sofrimentos que eles passaram de aguentar os escárnios. Queridos, o que faz a igreja crescer é a oposição e a perseguição. E uma igreja que é perseguida, uma igreja que está na oposição, Cristo nem fala mal dela. Ele só elogia. Eu não sei como é que tá a sua vida, né? Às vezes está passando por algumas dificuldades aí, né? Mas, queridos, as dificuldades que a gente passa é uma evidência de cristianismo real em nossas vidas. Cristo fala assim, ó, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas antes ele fala assim, o que ele fala? Que vocês vão sofrer nesse mundo aflições. Paulo, ele fala assim, aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então, queridos, para que a gente possa ter um crescimento espiritual, é importante que a gente tenha uma ligação, como teve a igreja de Esmirna e como teve a igreja de Filadélfia. Ambas as igrejas estavam vivendo a fé ali, na bucha, na sinceridade do coração. E isso resultou, evidentemente, numa perseguição doida. Só que essa perseguição foi o meio pelo qual Deus fez a igreja crescer. Que essa seja uma realidade aí na sua vida e na minha, né? O crescimento espiritual. Então, as chamadas de atenção e incentivos são primeiramente locais, para as igrejas locais lá. Isto é, eles tinham uma função direta às 7 igrejas na Ásia, tendo o objetivo de orientá-las nas suas dificuldades do presente para que elas garantissem o sucesso. Mas elas também têm um aspecto espiritual para as igrejas em cada tempo, né? E nós vamos estudar aí, então, cada igreja. Éfeso, pureza da igreja apostólica. Então, Éfeso, a gente está apontando como período da história da igreja cristã começando. Ela tinha um futuro incerto, e porque ela tinha um futuro incerto, ela recebe um consolo de Cristo, e ela é representada, esse consolo, né, pela estadia dele entre os candelabros, além de ele mostrar os mensageiros na sua mão, como se vê ali nas estrelas representada pelos anjos ou mensageiros na sua mão, em Apocalipse 2:1. Em nenhuma outra época, a igreja foi tão ativa e parecida com Cristo. Por isso ela é retratada como trabalhadora, que é perseverante, que sofre sem desfalecer, e se manteve pura, não tolerando os mentirosos. O que se deu no caso de quem? Ananias e Safira foram mentir, morreram. Simão, o mágico, repreensão na cara ali. Os judaizantes. E mesmo Pedro foi repreendido, né, quando estava dissimulando ali em Gálatas 2:20, né? O Gálatas 2:11, né? Paulo repreendendo Pedro na cara, né? Então ela não tolerava mentira e desvios. Após a morte dos apóstolos, ela perdeu a sua força. E é isso que Cristo tem contra ela. Abandonaste o teu primeiro amor. Então, a igreja acaba enfraquecendo aí, né? E o incentivo de Cristo é lembra-te de onde você caiu. Obviamente, isso não é só para eles, né? Isso serve para nós também espiritualmente. Se você caiu da fé, levante-se, meu amigo. É a hora. Nesse aspecto aqui, trazendo de novo aquela ideia da lua como representação da igreja, a gente vê esse crescimento aí, né? Esmirna. Tá, né? Que eu queria falar, né? É a igreja que está começando, né? Esmirna é uma igreja sob perseguição. Então, como a igreja dos apóstolos estava crescendo, nós vimos ali, né? Satanás decidiu perseguir a igreja para calar a verdade, né? Uma vez que não se arrependeu na busca do primeiro amor, né? Depois da morte dos apóstolos deu uma enfraquecida.
A igreja, para levar o evangelho adiante, precisou de uma motivação extra, que veio pela forte perseguição que Satanás fez por meio dos judeus e do Império Romano, a igreja cristã ali do primeiro século. Não é à toa que Deus escolhe esta igreja, já que Esmirna significa cheiro de mirra. Não é à toa que ele escolhe esse nome, tá? Essa igreja que tinha esse nome, né? Que era usada, a mirra era usada como embalsamamento de mortos, apontando a muitos que morreriam perseguidos, né? Cristo se manifesta, então, para ela, como aquele que morreu e ressuscitou, para dar esperança para aqueles vários que haveriam de morrer. Ele retrata também a perseguição feita pelo imperador romano Diocleciano, do ano 303 ao ano 313, quando ele diz lá em Apocalipse 2:10, né? Ser fiel até a morte, ter a coroa da vida, mas antes ele fala lá de uma perseguição que a igreja sofreria de 10 dias. E essa perseguição de 10 dias, dias em profecias é ano, né? Ezequiel capítulo 4, verso 6, e Números 14, 34, dia é ano. Então, a perseguição de 10 dias foi a perseguição mais severa que já houve ao cristianismo, né? Que foi do ano 303 até o ano 313. Durou 10 anos aí a perseguição do Império Romano. Ele anuncia também isso ali para a igreja, tá? Ele retrata também a perseguição, quando menciona os 10 dias. Ordena, então, a eles serem fiéis até a morte, porque neste período o evangelismo era feito com a entrega da própria vida, tá? Queridos, eu esqueci de falar uma coisa para vocês, na igreja de Éfeso, lá fala da obra dos nicolaítas, odeia as obras dos nicolaítas, né, tudo mais. Não tem muita coisa sobre Nicolau, tá? Mas tem uns comentários antigos, e ele está atrelado a alguma coisa com relação à impureza sexual. Parece que Nicolau, ele era um líder da igreja, só que ele era muito ciumento, e era um ciúme doentio, e ele, para vencer o ciúme, disse o seguinte, colocou a mulher dele à disposição, falou, quem quiser pode deitar com a minha mulher que eu vou acabar com o meu ciúme. E aí, parece que houve uma galera que aproveitou e tudo mais, é uma história mais ou menos assim, de modo que foi incentivado aqueles casamentos plurais, sabe? Aquela poligamia, né? Então era uma coisa desse gênero aí, pelos comentários antigos aí dos pais da igreja, ou aqueles historiadores, né, que mencionam. Era alguma coisa do gênero, mas não tem muita precisão, tá? Sobre o que era. Mas, se refere à impureza sexual, serve também para nossa vida também aí, né? Que a gente está mais cercado de impureza sexual do que tudo, né? Prosseguindo aqui, nós vemos Pérgamo, uma igreja tornando-se romana. Então, Satanás perseguiu a igreja. Só que o período da perseguição foi o período que a igreja mais cresceu. Como eu mostrei para vocês, que Esmirna estava lá em amarelo, que era a igreja que está na fase crescente. Da crescente para a cheia. Então, ela é quem faz a igreja crescer e ficar cheia, grande, né? Então, Satanás, como hábil general, percebe que sua perseguição ao cristianismo teve efeito contrário. Isto é, a igreja cresceu ao invés de diminuir. Pois a perseguição os levou à fundação de várias igrejas. O próprio Tertuliano afirmou: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Foi assim que o inimigo mudou ardilosamente de perseguição para um engano. Aquela perseguição do ano 303, ela foi até o ano 313, porque Constantino, que era co-imperador com Diocleciano, ele agora para a perseguição dessa época de Diocleciano aos cristãos. E ele diz se converter ao cristianismo. Aí o que acontece? Essa conversão de Constantino ao cristianismo fez com que a igreja começasse a olhar com admiração Constantino. E é isso que vai dar futuramente, depois por volta do ano 380, a ligação da igreja completa com o Império Romano, né? Embora essa ligação começou gradual desde Constantino, né? Mas lá no 380 ela vai ser considerada católica romana, né?
Só para você ter uma ideia, no ano 325, Constantino ele já chama o concílio de Nicéia. Foi ele quem conclamou esse concílio. O imperador romano é quem pediu o concílio para a igreja, né? Foi nesse concílio aí que eles colocam o domingo como o domingo de Páscoa, né? A Páscoa agora todo o segundo domingo lá. Então, para puxar sardinha para o imperador, tá? Então, desse tempo em diante, os líderes romanos começaram a fazer leis religiosas, o que vai culminar no papado, né? Que foi a ponte do paganismo para a igreja cristã. Paulo ele já tinha profetizado a apostasia da igreja e o surgimento do papado. Lá em 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4, ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, esse não será assim, ele está falando da vinda de Cristo. A vinda de Cristo não vai voltar sem que antes venha a apostasia. A apostasia é quando alguém se afasta dos caminhos do Senhor, deixa a verdade. Então, um grupo de cristãos desviariam da verdade. E essa apostasia, ela é uma declaração do surgimento do papado, né? Então, antes que venha a apostasia, tem alguém com áudio aberto aí, ó. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse homem do pecado? É o papado. Filho da perdição, é o papado. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus. Como é que Deus se assenta? Em trono. No templo de Deus. Ó, o cara ia se assentar em trono no templo de Deus. A Basílica de São Pedro é o templo de Deus, querendo parecer Deus. E veja como é que ele quer parecer Deus. Dá uma olhada aqui, ó. 2 anjos ao lado dele, do seu trono. Isso aqui é uma representação dos querubins cobridores no céu. Na arca, a gente consegue ver essa representação, né? Você vê ali. Perdoe-me, eu só pausei aqui para poder mutar aqui. Vamos lá, prosseguindo aqui. Então, a arca tinha os 2 anjos e Deus se sentava no centro. A arca era um símbolo do trono de Deus. Embaixo do trono você tinha lá a lei de Deus, porque a lei de Deus é a base do seu trono. O vaso com maná, que é símbolo da misericórdia. Então, a lei, símbolo da justiça, o vaso com maná, símbolo da misericórdia. E a vara de Arão, que floriu, simbolizava a união da justiça e da misericórdia. A justiça representada pela vara e as flores e os frutos representados pela misericórdia, unidos. Então, o trono de Deus está... a base do trono de Deus é a justiça e misericórdia. Então, a arca era o símbolo do trono de Deus. E os 2 anjos que estão ali sobre a arca representam os querubins cobridores. E Deus se manifestava no centro, naquela luz chamada Shekinah. Era o símbolo do trono de Deus. E aí o papado está fazendo isso aqui. Tá? Veja só, ele sendo carregado, seu trono sendo carregado. Essa é a visão de Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 10, quando os 4 seres viventes levam o trono de Deus também. Tá? Você vai ver isso que a arca também era levada nos ombros pelos homens, né, pelos sacerdotes. Então a gente verifica que o papado, essa apostasia da igreja, que está mencionada ali em Pérgamo, já tinha sido profetizada, e é o surgimento do papado. Tá? Nenhum outro poder do mundo, tá, senão o papado, cumpre as características da apostasia cristã profetizada por Paulo. Ele se assenta como Deus em trono, no templo de Deus, lá no Vaticano, querendo parecer Deus, né? Diz que perdoa pecado, legislando e tudo mais, quer guiar a humanidade, quando na realidade ele é o filho da perdição. Apocalipse retrata este período como a introdução da idolatria na igreja. Tá? Apocalipse 2, do 14 ao 15, ele vai falar sobre isso. Como ainda existe na igreja romana. Começou com o domingo,
sendo estabelecido como dia de guarda em todo o Império Romano, quando o domingo é o dia do sol. Era o mitraísmo entrando na igreja. No dia 7 de março do ano 321, promulgado por Constantino, que era o mitraísta. Isto é, adorador do sol. E ele fez uma lei com fim religioso, o que passou a ser o terceiro mandamento dos 10 da Igreja Católica. Então, o mandamento lá do imperador romano virou o terceiro mandamento da Igreja Católica, que ele pega lá os 10 mandamentos e faz alteração. Tira o segundo mandamento, que proíbe imagens e esculturas, porque eles introduziram a idolatria. E aí, como fica 9 mandamentos, os caras dividem o último em 2, né? E aí fez essa alteração aí na lei de Deus, né? Olha só que coisa interessante. Essa aqui é uma moeda lá do Vaticano, né? A moeda do Paulo VI. E ali no Paulo VI, ele coloca ali no verso, né? Cidade do Vaticano, uma mulher que é símbolo da igreja, tá? Mas ela, com uma mão, ela segura a cruz, símbolo do cristianismo, e com a outra mão ela segura um cálice que tem um sol nele, que é a guarda do domingo, né? Que é o mitraísmo, né? É curioso que Apocalipse 17, falando da prostituta de Apocalipse, né? Ou seja, a igreja que apostatou, né? Porque mulher quer dizer igreja, né? 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1 e 2, Efésios 5, Isaías 54, verso 5 e 6, mulher é igreja. E ali em Apocalipse 17, a mulher ela é vista com um cálice nas mãos, na sua mão, né? Ali em Apocalipse 17, verso 4, né? Diz assim, achava-se uma mulher vestida de púrpura, escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das suas abominações e da sua prostituição. E a prostituição, a apostasia da igreja, foi o mitraísmo. Foi aceitar o domingo como dia do sol e adoração ao Deus Sol, né? Reverência ao Sol. Então é bem interessante, é nesse período de Pérgamo que entra, né? Mas não foi só a mudança da guarda do sábado para o domingo, não. Teve outras várias mudanças, tem nesse site aqui, ó. Eu peguei um bocado aqui, ó, tá vendo? Preces aos mortos, quando Deuteronômio 18 diz que Deus proíbe comunicação com os mortos, né? E os caras fazem imagem de escultura e conversam com a pessoa que morreu, porque toda imagem é feita só depois que a pessoa morre, né? As velas de parafinas foram introduzidas na igreja para iluminar o caminho dos mortos, a veneração dos anjos e dos santos mortos, né? A missa, como celebração diária ali, né? A adoração de Maria, mãe de Jesus, o uso do termo, né, Theotokos, né, mãe de Deus, ela não é mãe de Deus, né? Ela deu origem ao Jesus homem, né? Poderia ser chamado de mãe do filho do homem, mas mãe de Deus não, porque a divindade já existia antes dela, a divindade criou ela, né? Ela mesmo se regozijava em Deus, seu Salvador, né? Em Cristo, seu Salvador. Os padres passaram a se vestir diferente dos leigos. Gregório o Grande estabelece a doutrina do purgatório. O latim como língua nos cultos. E aí as pessoas, obviamente, não entendiam mais nada, só ia para a igreja por tradição mesmo, né? Proíbe aí a oração e pregação em língua desconhecida. Veneração da cruz e de imagens e relíquias. Canonização dos santos mortos, foi feita pelo Papa João XV, João XV, né? Enfim, a gente vê essa apostasia que fora retratada aí, né? Então, nas referências da apostasia também se vê o trono, que é de Satanás, oferecido à besta. Olha só a coisa interessante. Em Tessalonicenses ele fala que se assentará como Deus, que é em trono, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Apocalipse 2, verso 13, ele fala assim, conheço as tuas obras e sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha que coisa interessante. Ele se assenta no trono como Deus, mas o trono é de Satanás. E aí, quando você vai a Apocalipse 13, a besta, que é o papado, que a gente já estudou isso aí, né? Era semelhante a um leopardo, com pés de urso e tudo mais. O dragão, que é Satanás, né? Apocalipse 12, verso 9,
deu à besta, que é o papado, o seu poder, o seu trono e sua autoridade. Por isso que ali em Apocalipse 2 é mencionado que sei onde habitas que está o trono de Satanás, né? E nós vemos Daniel capítulo 8 também, uma referência sobre isso, falando do papado chifre pequeno, que fala assim: quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, né? E especialista em intrigas. Grande é seu poder, mas não por sua própria força. Então o papado será grande, mas não por sua própria força. Pela força de quem? Pela força de Satanás. Porque o dragão lhe concede o seu poder, seu trono e sua autoridade, né? Bem, a Pérgamo, Jesus aparece como quem tem uma espada de 2 gumes afiada, representando a palavra de Deus, pois no período papal foi proibido o estudo das escrituras. Assim, Deus renova a esperança da manutenção da sua palavra à igreja nesse tempo de crise, né? Temos depois a igreja de Tiatira, que é uma igreja já apostatada, tá? E aí se a igreja de Pérgamo, ela representa uma fase transitória de uma igreja perseguida e santa para uma igreja ímpia e perseguidora, Tiatira é o auge do trabalho de Satanás, em que a igreja consolidou-se na apostasia, sendo representada por Jezabel, a prostituta que induz à idolatria. Isso aqui é interessante, porque isso aqui vai se casar com Apocalipse 17, com a prostituta, a mulher lá, que a gente já viu que é a Igreja Católica Apostólica, quando ela vira romana, né? Então, esse mesmo período, é o período ali mencionando a referência é a Igreja Católica, né? É interessante que ele fala assim também ali, né? Deus escreve a um populacho fiel, que é caracterizado de um modo semelhante à igreja pura. Você vê lá a mesma maneira com que ele fala, né, para a igreja pura de Éfeso, ele fala para a igreja de Tiatira. O catolicismo, representado pela meretriz aqui, é retratado como não querendo se arrepender. Ele fala que dei tempo para ela se arrepender, a Jezabel lá, né? Embora Deus lhe tivesse dado muito tempo para se arrepender. Aqui outra igreja se poderia dizer que teve tempo para mudar, mas nunca se arrependeu? A igreja romana. Desde que ela aceitou o mitraísmo, Deus está chamando, e a idolatria, Deus chamando ela para se arrepender, está dando tempo para ela se arrepender e ela não se arrepende. Igreja de Sardes, um pequeno grupo que manteve a luz. Sardes é o despontar de um novo dia, né? É a reforma protestante, né? No período em que o cristianismo se achava praticamente morto, porque a igreja assolou, nós temos agora uma igreja nova de novo. Você lembra da lua nova? Não. Deus manteve um pequeno grupo que não maculou suas vestes na corrupção que invadiu a igreja. Este pequeno grupo vivo, que não se entregou à apostasia, foi chamado a convidar, a confirmar os outros que estavam prestes a morrer. Ou seja, na época do auge da apostasia, Deus levantou homens como Lutero, Melanchthon, Tyndale, John Knox, Zwinglio, Lefebvre e vários outros. Mesmo sendo poucos, tiveram um papel fenomenal aí na história da igreja, que de fato representa a sua descrição de quem se pôs vigilante e confirmou os que iriam morrer. 7 estrelas e 7 castiçais é falado lá em Apocalipse 2:1. Cristo se manifesta assim para a igreja de Éfeso. 7 estrelas e 7 espíritos é a maneira com que ele se apresenta agora para a igreja de Sardes. Então veja, há um paralelo entre as igrejas de Sardes e as igrejas de Éfeso. As duas eram pequenos grupos que pareciam não ter futuro. Por isso, Cristo se manifestou de modo semelhante às duas igrejas, né? Voltando àquela ideia da lua, ele se manifesta igual para a igreja de Éfeso e igual para a igreja de Sardes, em Apocalipse. E olha que curiosidade, as duas estão na fase da lua nova. É a igreja que está lá no começo, no princípio, né? A igreja de Éfeso tá ali, vai dar o crescimento, de Esmirna até Pérgamo, quando a igreja está cheia, chega na apostasia. Aí a igreja tem um decréscimo aí, por causa da apostasia, e aí aquele pouquinho, aquele populacho que sobrou, é que vai levantar a igreja fazendo a reforma protestante, e que vai agora orientar aí a igreja nesse caminho, né? Então é interessante que a mensagem
a mensagem de Cristo para a igreja de Éfeso e a mensagem de Cristo para a igreja de Sardes, ou a mensagem de Cristo para qualquer pessoa que está sendo perseguida, é a seguinte: eu estou com vocês e vocês estão em minhas mãos. Eu estou com vocês, eu estou em minhas mãos. Então isso aqui é importante, né? A gente entender que Deus, ele é aquele mesmo que andou na fornalha ali com Daniel e com os amigos de Daniel ali, né? Misael, Ananias e Azarias, né? Ele é aquele que vai estar conosco no meio das dificuldades, das problemáticas aí, né? Vamos lá. Filadélfia é a próxima igreja aí, a sexta, né? Filadélfia é um pequeno povo, muito feliz e perseverante. Então, Filadélfia era aqueles protestantes que estavam confusos, que agora eles começam a prosseguir. No desenvolver da reforma protestante, para o reerguimento da igreja, está aberto o áudio de alguém aqui. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Vamos lá. Perdoe-me. No desenvolver da reforma protestante, para o erguimento da igreja, os servos que a empreenderam, né, a reforma protestante, começaram a divergir entre si. E muitas heresias que deveriam ser banidas, foram na realidade toleradas. E muitas que deveriam ser reerguidas foram desprezadas. Como assim? A reforma protestante deveria ter acabado com as heresias, mas ficou com o batismo de criança. Esse negócio do batismo de criança foi terrível. Né? Os anabatistas que trouxeram aí a questão do batismo de volta, né? E aí vem a questão do batismo, que não podia batizar criança. O Calvino, veja, protestante, Calvino, afogou os anabatistas por causa dessa crença. Falou assim, não pode batizar? Pera aí que eu vou batizar vocês, né? Por imersão. Afogou os caras. Então, veja, ficou muito confuso. Foram tolerados um monte de heresias nesse período. Imortalidade da alma continuou, veio do catolicismo, né? Quando que foi para o catolicismo, né? Vamos lá. Platão, ele escreve uma obra chamada Fédon, onde ele escreve a imortalidade da alma. Aí, Agostinho de Hipona, né, ou Santo Agostinho, ele cristianiza Platão, tá? Você pode jogar no Google aí, quem cristianizou Platão? Você vai ler um monte de artigos sobre isso. Então, ele pegou, Agostinho, as ideias de Platão, da obra Fédon, e trouxe para a igreja. Então, os discursos da imortalidade de Platão passou a fazer parte dos discursos da igreja. Assim, se consolidou dentro do cristianismo a imortalidade da alma, que já estava entrando já, com o tempo. Aí o que acontece? Os protestantes saem da igreja católica, mas eles trazem a imortalidade da alma consigo. E essas divergências entre eles não levou eles a focarem na palavra aí e eliminar essa heresia aí, né? A guarda do domingo permaneceu. Predestinação agostiniana, né? Agostinho, quem vai passar esse pensamento aí da predestinação, né? E permaneceu também no protestantismo aí, né? Grande parte. Que ensina que Deus escolhe quem ele vai salvar e deixar outros intencionalmente para se perder. Deus, porém, levantou um remanescente nessa época, a igreja de Filadélfia, que reergueu as verdades bíblicas e anunciou a entrada de Cristo no Santíssimo, o movimento milerita, o embrião do adventismo. É por isso que, para essa igreja, ele fala, aquele que tem a chave da casa de Davi, que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Porque ele fecha e ninguém abre? Porque fechou a porta do compartimento santo e abriu-se uma nova porta do compartimento santíssimo, que vai ser vista aí em Apocalipse 11, verso 19, quando se abre o Santíssimo para a segunda fase do trabalho de Cristo, né? Que é a fazer o juízo, né? O Yom Kippur. Ele entrava uma vez por ano para fazer o juízo no Santíssimo. Filadélfia é o protestantismo que parou de protestar contra as heresias romanas, para brigar entre si e se dividir. Mas Deus manteve um pequeno grupo dali que perseverou em seguir a palavra de Deus e não a de homens. Este período se refere ao povo que viveu na transição da primeira fase de Cristo no santuário, tá? No Tamid, e que vai passar para o segundo.
como se vê ali no início de Apocalipse 1:3 até a 8:3, onde vemos Cristo e os móveis do santo. Porém, em Apocalipse 11 declara que uma nova porta foi aberta, a do Santíssimo, o que significa que a porta do santo fora fechada, isto é, Cristo terminou a sua primeira parte no santuário ali, né? Sua missão celeste, e agora foi para a próxima, a parte final, a do Santíssimo, que é o juízo. E João descreveu isso em Apocalipse 19 ao dizer: abriu-se o templo de Deus no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E o sumo sacerdote só tinha acesso a isso no Yom Kippur, tá? Logo, deste modo, uma porta se fechou, a do serviço santo, e outra porta se abriu, a do Santíssimo. Lembra lá da porta que se abre lá no Tamid? Esse momento é referendado a Filadélfia como a porta fechada e a porta aberta. Por terem sofrido um processo de desgaste, isso aqui é importante, ó, por terem sofrido um processo de desgaste em defesa da verdade, Deus disse que os guardaria da hora da tribulação. Ou seja, esta ainda não seria o último período da história da igreja, que passará pela grande tribulação. Um detalhe aqui, vou olhar para vocês para explicar. Cristo disse que eles não passariam pela tribulação. Mas ele fala por quê. Ele fala assim, porque você observou minha palavra, você foi obediente. Então você não vai passar pela tribulação. A igreja que vai passar pela tribulação é qual? Então, é Laodiceia. Se é Laodiceia, é porque ela não obedeceu. Porque ele falou assim, ó, se você obedecesse minha palavra, eu te livraria da hora da tribulação. Ele falou isso para Filadélfia. Mas para Laodiceia, vai vir tribulação na carne. Sabe por quê, meu irmão? Vocês se lembram que a igreja só purifica na perseguição? A igreja só cresce e desenvolve na perseguição? E é isso, gente, porque a igreja limpa. A perseguição faz ter verdadeiros cristãos. Isso que é referendado aqui para nós. Logo, se Deus não os deixou passar pela grande tribulação, porque guardaram a palavra, fica evidente que nós, em nossa mornidão, não guardamos a palavra. Sendo, por isso mesmo, necessária uma passagem pela tribulação, a fim de termos os nossos caráteres transformados, né? A tribulação é obreira de Deus para burilar o caráter. E é então que a gente vai entrar agora no rumo de Laodiceia, os orgulhosos e mornos no tempo do juízo. A palavra Laodiceia, ela vem de Laos, que é povo, e de Kaios, que é julgado, juízo, julgamento, né? E a Laodiceia é um período aí marcado pelo cristianismo morno, né? Laodiceia significa povo justo, povo justificado ou povo do juízo. O que deixa esta igreja já inicialmente com um aspecto de mensagem para o fim. Ou seja, nós viemos aqui para falar da mensagem do juízo. Isso aqui é interessante porque só a igreja adventista ensina do juízo daquela maneira. E as pessoas não ensinam santuário, as igrejas não ensinam santuário como nós ensinamos. Queridos, esse fato da última igreja, Laodiceia, ser chamada povo do juízo, né, povo do julgamento, ou povo julgado, casa com a nossa profecia das 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Tá? Então, é um lembrete, aí, uma associação muito importante para esse aspecto da profecia. A gente vê aqui também a porta que se abriu em Filadélfia, que foi a do Santíssimo, marca seu início no tempo do juízo, que define salvos e perdidos. E essa igreja, então, já começa com o juízo em andamento. A igreja de hoje, em sua maioria, é morna, de sentimentos dúbios sobre ser cristã. Ama a Deus, mas também ama as coisas do mundo. Faltou essa aqui. Falar em morrer por Cristo neste tempo é exagero. Entrega total a Deus é extremismo. Fidelidade é virtude retrógrada. Seu amor é líquido, mas a cegueira a faz justa a seus próprios olhos. Uma igreja assim, sinceramente, egoísta e pecadora. Sua mornidão é oriunda de sua ignorância quase voluntária,
que não busca a verdade profundamente por sentir-se satisfeita, rica e abastada. Ao tempo que é miserável, desgraçada, pobre, cega e nua, espiritualmente. Ou seja, orgulhosa, egoísta, sem Cristo e sem amor e nem nota a sua condição desgraçada, né? Tem os textos aqui do Espírito de Profecia que vai explicar a questão da ordem que Cristo dá para eles: comprarem ouro, provado pelo fogo, vestiduras brancas e colírio. Diz assim, ó: encontram-se num nevoeiro de perplexidade, necessitam do divino amor de Deus, que é representado pelo ouro provado no fogo. Então, o ouro provado no fogo que nós necessitamos é o amor de Deus. A gente precisa ser amável com os necessitados, com aqueles que pecam, conosco mesmo, com a família. Necessitam das vestiduras brancas do puro caráter de Cristo. Precisamos também ter o caráter semelhante ao de Cristo, de honestidade, pureza, vontade de pregar o evangelho, de salvar as almas, de dar a vida pelas pessoas. E necessitam também do colírio celestial, que é o Espírito Santo aí que nos abre o entendimento, para que possam discernir com assombro a completa desvalia dos méritos das criaturas em ganhar a recompensa da vida eterna. Pode haver fervorosa labuta e intensa afeição, elevada e nobre realização intelectual, amplitude de compreensão e a maior humilhação, que sejam depositadas aos pés de nosso Redentor. Mas não há nisso nenhum pouquinho mais do que da graça, do que o talento originalmente dados por Deus. Então, falando para a gente não se exaltar, para a gente ser humilde, que tudo que Deus faz para o nosso intermédio é o que Deus faz para o nosso intermédio, não nós. Esse outro aqui é interessante porque reforça essa ideia de justificação pela fé, da necessidade de justificação pela fé nesse tempo. Em todas as reuniões, desde a Assembleia Geral, pessoas têm ansiosamente aceito a preciosa mensagem da justiça de Cristo. Então, veja, Ellen White faz uma referência à Conferência Geral, na qual a justiça de Cristo foi sacudida, rejeitada ali, mas o povo começou a buscar. Olha só que coisa interessante. Damos graças a Deus por existirem pessoas que reconhecem estar em necessidade de algo que não possuem. E isso é fantástico. Ela fala da justiça de Cristo, lá, da mensagem da justificação pela fé, e que as pessoas estavam buscando a mensagem. Agora, ao essas pessoas buscarem a mensagem, elas estão buscando esses presentes que Deus dá: o ouro, as vestes e o colírio. Então, é por meio da justificação pela fé que Deus vai nos conceder o ouro do amor e da fé, as vestes brancas da justiça de Cristo e o colírio do discernimento espiritual. Olha que coisa fantástica. Se possuíreis esses dons, o templo da alma humana não será qual uma capela profanada. Você lembra lá de coito de toda a árvore imunda? Você não vai ser da Babilônia. Irmãos e irmãs, convido-vos em nome de Jesus Cristo de Nazaré a trabalhar onde Deus trabalha. Agora é o dia da graciosa oportunidade e privilégio. Queridos, a salvação então desta igreja, ou seja, a minha, a sua, está em ter o colírio do Espírito Santo, a fim de que nós enxerguemos como somos de fato, né? A fim de que, pela fé, busquemos a vestimenta da justiça de Cristo, que nos levará a ter a fé e o amor cristãos. A gente vê aqui, nessa questão da igreja de Laodiceia, ela não tem elogio, tá? Ela não tem elogio. Deus não tem o que dizer de bom da gente. Nós somos uma desgraceira. Muitas pessoas estão se envolvendo com movimentos dissidentes porque acha que o pastor X está mal, porque a igreja está em apostasia, porque tem uns grupos fazendo pagode, enfim. Amigos, muitas dessas coisas são verdade. Tem muito mesmo de apostasia em nosso meio. Mas isso fora profetizado. Isso fora profetizado. Da mornidão de Laodiceia. Gosta das coisas de Deus, faz as coisas para Deus e faz as coisas ruins. Sim, Pedro Santos, é a única igreja que não tem elogio. Deus não tem o que dizer de bom de nós. Então a gente deve se tocar, né? Achar que é bom, né? Não, nós somos meia boca, gente. Deus não tem elogio para nós. E por quê? Por causa da nossa mornidão. Porque nós não temos o amor cristão verdadeiro. Só para você ter uma ideia.
Eu li um texto do Espírito de Profecia, outra vez, que fala sobre adoção. E aí eu e minha esposa falamos assim, ó, se Deus quiser que a gente adote, ele que traga as pessoas. Sabe o que aconteceu? Moraram conosco 21 pessoas, só para resumir a história. Teve uma época que eu tinha 2 filhos adotivos. E eu fui pregar numa igreja. Aí quando eu cheguei na igreja para pregar, o irmão foi me buscar. Cheguei na realidade no shopping lá e o irmão foi me buscar no shopping. O carro do irmão era uma Dodge Ram, sabe? Aqueles carrão enorme, bonito. O banco de couro, gente, o banco de couro, o banco de couro, ele me abraçou, sabe? O banco de couro me abraçou. Era um negócio assim tremendo, 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 tremendo mesmo, tá? E eu fui conversando com esse irmão. E ele perguntou assim para mim, e aí, o que você faz? Eu falei, cara, eu tô vendendo Bíblia. Na época eu tinha saído do serviço, estava vendendo Bíblia. E eu sou um péssimo vendedor, né? Ganhava pouquinho. E ele falou, nossa, cara, e aí, você vende bastante? Eu falei, cara, eu sou ruim em vendas, mas é o jeito que Deus está me mantendo. Aí ele falou assim, você tem filhos? Eu falei, sim, tenho filhos. Tenho 2. Não, tenho 3. Caramba, rapaz, você tem 3 filhos? Eu falei, tenho, só que 2 são adotivos. E uma é natural. Aí falou, nossa, rapaz. Ele falou assim, eu também tenho 3 filhos. E eu falei, sério? Aí ele falou, um Pitbull, um Rottweiler e um outro lá. Queridos, o que ele me falou depois foi uma facada. Ele falou, você é louco adotar? Prefiro cachorro. E eu falei, nossa, rapaz. Ele falou, e os bichos não gastam. Aí o que ele me disse quase que me mata. Na época, queridos, eu estava conseguindo, assim, por mês, R$600. E ele falou assim para mim, eu gasto R$600 de ração com eles por mês. Ô, irmão, quase eu morro ali. Ele gastava R$600 de ração com cachorro e disse que não adotaria nunca. E eu estava com 3 crianças ganhando R$600, mas Deus manteve. E esses 2 adotivos, dos que vieram para minha casa, foram os únicos que tiveram aí uma vida aí bem encaminhada, que eu tô sabendo, né? Que eu não tive mais contato com os outros, né? Mas esses outros aí eu tive contato. Mas essa falta de amor é um negócio bem desse período mesmo. Bem desse período. Outra coisa é autopromoção, pessoa se achando que é alguma coisa, e não é nada, é meia boca. Nós, queridos, necessitamos de Cristo. Nós não somos nada, somos miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus. Não é porque você tem dinheiro, que você tem um carro melhor, que você tem um emprego, ou que você tem um cargo lá na igreja, que você é melhor que alguém. Você fede que nem os outros. Se não tomar banho e passar perfume, você vai ficar lascado aí, meu irmão. O pessoal vai tapar o nariz com você não é nada. E quando morre, apodrece. E apodrece de tal maneira que ninguém nem te reconhece. Se não tiver o documento e não fizer DNA, não sabe que é você. E o terceiro aí, né, a orientação é o colírio, né? A gente precisa do Espírito Santo, galera. O Espírito Santo é a maior necessidade para esse momento. Quanto mais o Espírito Santo nós tivermos nesse momento, nós seremos abençoados. Olha isso aqui, queridos. Ezequiel 9 fala do senamento. Ele diz assim, ó, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, no meio de Jerusalém, que é a igreja, tem abominações. E tem os dissidentes aí que olham essas abominações e levam o povo a sair da igreja. Tá errado, meu irmão. Você tem que ser adventista roxo até o final da vida. Porque ali fala que Deus vai selar a fronte de quem? Quem suspira e geme por causa das abominações. Então, veja, as abominações que ocorrerem agora, nesse final, não devem me fazer sair da igreja. Pelo contrário, deve me fazer orar mais e buscar mais a Deus com intensidade. E deve me fazer sentir dó desse irmão que está na apostasia. E você está de que lado? Dos santinhos, que diz que são santos demais para ficar numa igreja de pecadores e vão montar um outro movimento,
cheio de pecadores, que às vezes agora não tem tantos malefícios visíveis, mas tem o mal patente da hipocrisia. Ou você é aquele que está na abominação, criando abominação para dar respaldo para Satanás, para ficar tirando essas pessoas da igreja. Ou você é aquele que está dentro da igreja, vivendo a fé, suspirando e gemendo. Eu não sei quem é você. Só sei quem sou eu. E eu preciso melhorar muito para sair do estado laodiceano. Veja só. Ser do período de Laodiceia não significa estar no estado laodiceano. Você pode estar no período de Laodiceia e não estar no estado laodiceano de mornidão. Você pode ter a viva fé de Cristo Jesus. E é o desejo de Deus para mim e para vocês. Que Deus abençoe vocês. Esse é o estudo de hoje. Aqui tem uma tabelinha, né, que resume as 7 igrejas. Não é minha, peguei na internet isso aqui, tá? E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é agora o momento. Pode falar. Pedro, pode perguntar. Pedro? Laodiceia, em algum momento ela vai voltar a ser avivada, digamos assim, voltar a ter amor ao próximo, segundo a Bíblia ou não? Ou Como só na igreja, perseguição, durante a perseguição? como igreja geral, não. Tem um texto Mensagens Escolhidas que fala assim: tendes a esperança de ver toda a igreja reavivada. Fala, tal tempo nunca há de vir. Mas entenda, Pedro, dentro dessa igreja tem um povo remanescente, um fiel. E esse fiel, Pedro, é você, sou eu, é a Cristina, a Alexandra, o Arrebol, o 2 aqui, né? Eu não sei quem é que tá ali, a Marta, o Wesley, somos nós. Nós vamos buscar a Cristo Jesus, buscar o poder de Deus vai nos batizar, e esse povo é quem vai terminar a obra. Ele vai pregar o evangelho para o mundo. É ele quem vai dizer para o povo que está na Babilônia: sai dela, povo meu. E uma classe numerosa desses que vocês estão vendo na igreja, tudo santinho, bonitinho, mas hipócritazinho, né? Porque estava só numa máscara. Muitos deles virarão os nossos próprios inimigos. A Bíblia fala que os maiores inimigos nossos serão os da nossa própria casa. Então, Deus nos chama a um reavivamento agora. Diz que quando Deus nos batizar com o Espírito Santo, essas pessoas que não buscaram a Deus não vão reconhecer em nós o poder do Espírito. E vão nos perseguir e nos achincalhar por causa dessa comunhão que nós temos com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente esteja entre aqueles que estão aprovados. Respondido aí? Ok. Falei, meu filho. Weder, pode falar. Pessoal, eu estou acompanhando uma situação numa determinada igreja onde aquilo que a gente fala como fatores que podem ocorrer, o que ocorre e tal, a gente tem visto assim de um pequeno grupo que está querendo ser as estrelas, que estão perseguindo um outro grupo, que estão liderando, manipularam a comissão. E eu tenho observado assim momentos muito tenebrosos, difíceis, e a gente observa que a vontade de dizer assim, cara, vão reagir, vão procurar a associação, a união e tal, e tal, e tal. Só que para onde se vê, não se vê pessoas de confiança, mesmo entre os pastores ordenados lá dessas organizações. E, às vezes, eu observo todo esse contexto com aquela vontade assim, cara, vamos reagir, vamos fazer acontecer, e, ao mesmo tempo, talvez eu veja aquele momento assim de
vamos buscar Deus e vamos esperar em Deus. E esse momento é um momento muito de humildade, porque a gente sabe que Deus não age como a gente gostaria que agisse. Às vezes Deus espera. Eu vi uma frase de uma senhora que disse assim: Deus permite que o mal amadureça, pelos frutos conhecereis e tal. Então, aí ao mesmo tempo eu vejo assim, cara, é um exercício, porque isso não é nada para os momentos que virão no futuro. Então, mas de tudo isso que a gente observa assim, a gente lamenta, porque a gente não está falando de coisas entre os ímpios aí fora, não. A gente está falando de coisas que estão acontecendo na igreja, dentro da igreja, e amando até de gente grande de cima, de campo, e a gente olha assim, cara, é tenebroso o negócio. Então, às vezes, a gente fica pensando assim, cara, tem que esperar em Deus, o agir de Deus, mas às vezes não é fácil, não. E eu sei que isso é um exercício pálido do que vai se enfrentar no final dos tempos, né? Em termos de perseguição, em termos de tribulação. E talvez esse seja vamos dizer, uma experiência para se crescer em buscar Deus e exercer realmente a fé, porque a vontade que tem é dar um murro na cara de cada um deles. Olha, antes de você dar um murro na cara de cada um deles, deixa eu falar minha opinião. Wesley, de fato, há sim coisas erradas entrando. Lembremos que é época de lua cheia, né? E na época de lua cheia, ela bate lá com o período de Pérgamo. Então é época em que entrou muita gente que na realidade não tem o coração na obra, na missão. E aí a gente começa a ver as obras do joio e acha que é tudo. Num ponto eu tenho que discordar de ti. Em que sentido? Lá na posição de liderança não tem pastor que possa ser confiável. Eu acredito que há pastor que não é confiável e acredito que há pastores confiáveis, porque é o grande conflito. Então tem gente de Deus lá também. O Elias também teve essa impressão que você teve. O Elias falou assim, só eu fiquei. O Senhor falou, deixa de ser besta, rapaz. Mais de 7 mil não dobraram o joelho a Baal. Então entenda, o fato de você não estar vendo um líder não significa que ele não exista ou que Deus não está fazendo. Outra coisa, nem significa que às vezes até mesmo aquele líder, porque ele não fez o que eu pedi para ele, da maneira com que eu pedi, é que ele não seja de Deus. Deixa eu explicar para vocês. Eu enfrentei um movimento dissidente no sul de Minas Gerais. Fui obreiro bíblico lá, e tinha um movimento lá, o IEST, e o IEST se enfranhou lá com o movimento MV, e o MV pagou, tá? Um irmão lá chamado Mauro, ele pagou, junto com o pessoal lá também, Max, pessoal importante da igreja lá de Itapeva, em Minas. Pessoal, tinha até o Andrei, que trabalha na casa publicadora, desenhista bom tal. A filha Karina, que traduz livros tal. Então, pessoal importante, sabe? E o pessoal dedicado a Deus, veja. Não estou dizendo que é uma pessoa vagabundo, não, um pessoal dedicado a Deus. Mas tinha um pensamento meio dissidente e perfeccionista. Eu enfrentei eles nesse ponto aí, né? E aí o que acontece? Nessa que a gente estava enfrentando, nós fomos na associação e exigimos tesourar esses caras. O pastor local tava, outros líderes fazendo tal, tudo, e a gente foi para cima. E foi para cima, conhecendo e pedindo desligamento desse povo. Aí o que acontece? Houve o desligamento desses caras? Não. Nós vencemos a batalha temporariamente, porque, assim, eles não aguentaram mais, não. Eles saíram da igreja de lá. Foram frequentar um outro lugar. Só que não tiraram eles. Agora, por que não tiraram eles? Amigo, outras vezes que a igreja fez esse tipo de trabalho, a igreja se lascou. Os caras processam a igreja,
achincalham a igreja, arrebentam a igreja. E aí, o que acontece? Cria-se vários outros grupos dissidentes que acabam separando o corpo da igreja. Então, entenda, a atitude que eu achava que era muito simples tomar, porque comigo é ferro e fogo, tô nem aí, para quem está sentado lá, é um pouco diferente. É um pouco diferente. Vamos dar um exemplo aqui, vamos dar um exemplo. Vamos supor que uma igreja X tem um pastor que ele é famoso, mundialmente famoso. E aí o cara, de repente, comete um erro. O próprio Espírito de Profecia fala, os erros desses caras devem ser mantidos em menor número, um grupo em menor número possível. Por quê? Para passar a mão na cabeça? Não. É porque muitas vezes as pessoas vão cair a fé com ele. Então Cristo ele fala para tomar cuidado quando você vai querer tirar o joio, porque você vai arrancar o trigo junto. Então, o que nós precisamos fazer, Wesley, é fazer uma pergunta assim, ó. Coloca o indicador no teu nariz e pergunta, quantas almas você trouxe para Cristo nesse ano já? Essa é a pergunta. Por quê? Porque quem ganha almas é sábio. Por quê? Porque quem está com o Espírito de Cristo está levando alma para Cristo. Porque o primeiro pulso no coração do servo de Deus é o Espírito missionário. Aquele que nasce no reino de Deus nasce como missionário. Então, Wesley levou 10 pessoas. Wesley, está em março. Se a cada 3 meses você levar 10, daqui para o final do ano são 40 para Jesus. Faça o teu trabalho. Porque assim como o joio está crescendo, que é o que você está vendo, a Bíblia fala que o trigo cresce com o joio. E se você é o trigo, o que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Quantos eu estou trazendo para Cristo? É esse o trabalho. O trigo vai crescer com o joio. Então entenda, o joio vai aparecer, meu irmão. E não adianta você ficar sentadinho, chorando as pitangas. Ah, que vontade de dar soco na cara deles, tal. Não. Sabe como é que você dá soco na cara deles? Trazendo alma para Cristo, meu irmão. Fortificando a igreja. Fazendo pequeno grupo com quem está fraco na fé e fortalecendo. Você viu que uma das orientações de Apocalipse é fortalecer o fraco na fé. É uma das ordens. Então, meu irmão, não entre em nenhum entreveiro, põe o joelho no chão e enxerga além das nuvens. Além das nuvens tem um sol que brilha, meu irmão, que está guiando a igreja. Eu sei que tem os encapetados. Boa, cara, boa, gostei da. Tem os encapetados. Eu sei. Eu conheço uns. Já vi coisas terríveis. Mas Cristo disse que teria o trigo e o joio. Eu quero saber de joio nada, rapaz. Eu quero saber de trigo. Eu participava de um grupo de pregadores. Grupo de pregadores. Os caras são bons, hein? Conheço nem, ó. Conheço ninguém que manja mais de espírito, profecia e bíblia que esse cara, não. De grupo assim, de leigos, ixi, tremendos. Eu saí do grupo. Por que eu saí do grupo? Os caras pareciam urubu, só se come de carniça. Ficavam jogando no grupo, aquele que caiu em pecado, aquele que aquilo, aquele... se lascar, cara, eu quero pregar o evangelho. O dia que eu perguntei pra esses caras, eu falei, vocês são fofoqueiros virtuais, é isso que vocês são. Vocês oraram por esses caras? Não, mas é o que tá acontecendo na igreja. Tá tudo bem. Aí eu falei, os pecados da sua família, você trouxe aqui pro grupo? Traz o pecado da sua família aqui pro grupo. E eu conheço vocês, a família de vocês, eu sei que tem pecado. Põe aqui no grupo aqui pra gente debater. Os caras ficaram macho comigo. Eu falei, tome vergonha, cara. Quantas almas vocês trouxeram para Jesus esse ano? Brother, os caras bons, velho. Não tinha trazido nenhuma alma, os caras ficaram loucos. É isso que faz a gente ficar olhando pro joio. Deus não mandou a gente olhar pro joio. A gente suspira e geme. Mas o negócio, meu irmão, é fazer o trabalho de pregação do evangelho. Salva a alma. Já tem a sua classe de pequeno grupo aí, que você dá estudo bíblico para salvar as almas, batizar os caras. É batizar os caras mesmo, é isso aí. Cristo mandou, vai por todo mundo, ensina o evangelho e batiza os caras. Que Deus abençoe, para que essa seja a realidade de cada um de nós aí. Boa, obrigado. Valeu, foi muito bom a sua participação. Tu fique firme. No Vered, olha, se lembra do cara de Salmos? Salmos, ele fala assim, ao olhar o ímpio, quase meus pés resvalaram.
Aí ele falou, voltei para o santuário. Santuário é Apocalipse, meu irmão. Eu voltei para o santuário. Aí Deus me falou, o fim deles é outro, meu irmão. O meu é diferente. Segue andando na linha aí, viu? Vamos fazer oração, querido. Se tiver alguma pergunta, vocês mandam lá no grupo. Eu respondo no Obrigado, grupo. Éder. Quem tiver que dormir, dorme, beleza? Eu vou abrir o grupo, vocês mencionam lá e aí eu respondo lá no grupo mesmo, tá bom? Vamos orar? Querido e poderoso Deus, nós, ó Deus, aprendemos um pouquinho sobre as igrejas, a segunda parte ali do Apocalipse, terminamos a primeira visão de Apocalipse, e pedimos que o Senhor, ó Deus, nos batize com teu Espírito, para que nós, que estamos em Laodiceia, não sejamos aqueles que estão vivendo na condição de Laodiceia. Porque a condição de Laodiceia é a condição de perdido. Cristo diz que vai vomitar, Cristo diz que está à porta do coração bater. Se Cristo está à porta do coração bater, que ele está do lado de fora. Senhor Jesus mora no nosso coração, transforma a nossa vida e faz de cada um de nós ganhadores de almas. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos, ó Deus, a trabalhar para a conversão daqueles que estão em pecado, seja no mundo ou na igreja. É o que nós rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe vocês. Amém. Vou abrir o grupo lá e vocês façam comentário de vocês lá, meus queridos. Muito Beijo. bom.